Alô, torcedores! Estamos começando aqui pelo Nosso Futebol, o programa Diretoria FC, que você já sabe, você tem toda semana aqui no canal Nosso Futebol. Hoje, um programa super especial. Vamos falar de futebol, evidentemente, mas o tema principal hoje será o assunto esporte no Rio de Janeiro de uma maneira geral. E nós temos a honra de receber aqui o secretário municipal de Esportes e Lazer do Rio de Janeiro, do município do Rio de Janeiro, Guilherme Schroeder. Tudo bem, Guilherme? Tudo ótimo. Tudo bem? Desculpe eu ter entrado assim direto como o senhor, mas vamos voltar aqui e falar com o senhor, por favor. Nada, que isso, pelo amor de Deus. Primeiro, obrigado pelo convite, prazer enorme estar aqui nessa mesa para debater um pouquinho de futebol e também falar um pouquinho sobre o esporte, do que a cidade do Rio de Janeiro tem avançado no esporte na cidade do Rio de Janeiro. A cidade do Rio de Janeiro que tem sido realmente o palco aí nos últimos anos de coisas maravilhosas no que diz respeito ao esporte, e não só o esporte, né? A gente viu agora recentemente o show também da Lady Gaga, que lotou o Rio de Janeiro, enfim, a prefeitura sempre tendo um olhar muito para frente, são coisas muito importantes que têm acontecido para o nosso município aqui do Rio de Janeiro. E deixa eu dar também aqui, falar aqui com meus dois companheiros de mesa. Luiz Carlos Silva, Fala, tudo bem, Lula? Duarte, tudo. Pauta realmente recheada, né? Nós temos aqui a presença do secretário e nós vamos falar muito aqui, principalmente de Flamengo, estádio, Vasco da Gama também, o novo estádio do Vasco da Gama. Enfim, Bangu também, né? O Varela, inclusive, esteve aqui um dia e falou que o secretário, né, foi muito importante no Bangu. Hoje tem uma iluminação extraordinária, espetacular, porque não tinha jogo à noite no estádio do Bangu. Hoje tem. Inclusive futebol feminino está sendo realizado à noite também lá no Bangu. Tem os Jogos Pan-Americanos, né? Tem muita coisa para a gente abordar feminino, aqui. 2027, Mundial Feminino, né? muita coisa boa. O secretário vai dar uma aula aqui para a gente hoje. Arildo, tudo bem, Arildo? Tudo bem. Prazer imenso em rever o Schroeder. Eu já conheço o Schroeder há bastante tempo, né? E a gente se reencontrou, né, agora. Prazer imenso, Schroeder, estar aqui com você. E com certeza o seu trabalho está sendo muito elogiado por muita gente. E se Deus quiser, vai dar tudo certo. Muito obrigado. Bom, inicialmente, logo, acho que a gente vai ao assunto mais importante, que é o que está mais fresquinho aí, que foi a candidatura do Rio de Janeiro, juntamente com Niterói, aos Jogos Pan-Americanos e Para-Pan-Americanos em 2031. A candidatura está aí pegando fogo, né, secretário? Olha, tá de verdade firme e forte. A gente, só recapitulando rapidamente, a gente há 3 meses atrás, 2 meses e meio atrás, a gente se candidatou à cidade brasileira para ser sede desse Pan-Americano, para Pan-Americano. E aí tinha ali a cidade de São Paulo como concorrente. São Paulo não perdeu a disputa pela gente. São Paulo aderiu à nossa campanha, que foi mais legal antes da decisão ser tomada pelo COB. Depois, apesar de sermos uma cidade única de candidatura, você faz a apresentação para o COB. A gente, dos 54 votantes da Assembleia do COB, só vota pessoalmente, só vota presencial. Vieram 50 votar, a gente teve 48 votos. Então isso foi muito importante no primeiro momento, porque mostrou que não é uma candidatura do prefeito Eduardo Paes, não é a candidatura do prefeito Rodrigo Neves, é uma candidatura do esporte do Rio. Você está falando de todas as confederações e vários atletas, metade dessa Assembleia é composta por atletas, metade por presidente de confederações, então todo mundo aprovou a ideia de fazer esse Pano Rio, que era o principal... necessidade mesmo de estar todo mundo no mesmo barco, senão não fazia o menor sentido tentar puxar esses Jogos Pan-Americanos para o Rio de Janeiro. E aí, a partir dessa vitória no COB, a gente começou a preparar, aí já junto com o COB, obviamente, preparar um dossiê que a gente apresentou há uns dias atrás, lá em Miami, na comissão da Pan-Americana. São 2 cidades agora concorrentes, é o Rio de Janeiro e Niterói no Brasil e Assunção no Paraguai. Eles fizeram a apresentação deles, a gente fez a nossa, e agora a gente tem aí várias rodas de conversa, outras apresentações, outras modelagens que a gente agora tem que fazer no detalhe desse dossiê final, para em outubro ser anunciada qual será a cidade que vai ser a sede do Pan-Americano e Para-Pan-Americano de 2031. A gente já tem os próprios Jogos Pan-Americanos que foram realizados aqui no Rio, tivemos também os Jogos Olímpicos, né, com muito sucesso também realizados aqui, ou seja, eu acho que as 2 cidades, Rio de Janeiro e Niterói, já largam um pouquinho à frente de Assunção, não desmerecendo, evidentemente, a candidatura de Assunção. Assim, óbvio que a gente tem, se for ver assim,
quem já está preparado para fazer. Óbvio que o Rio está muito na frente. A gente tem todos os equipamentos prontos para fazer. E a gente ainda tem o charme ali de ter a cidade de Niterói junto, para ter algumas modalidades de vela, algumas outras. Obviamente que a maioria dos esportes acontecerão no Rio e uma parte em Niterói. E já está tudo pronto para fazer. É só chegar aqui e fazer. Tem mínimos ajustes a serem feitos. E Assunção você tem que fazer muita construção. Se fosse só essa disputa, estava resolvido. Mas é claro que tem muitas coisas em jogo. Os jogos são sempre também colocados em cidades para melhorar as cidades. Então sempre tem um apelo aí de cidades com menos estrutura, mas eu estou muito otimista pela nossa apresentação, pelo feedback ali na hora da apresentação. A gente fez uma apresentação com o presidente do COB, Laporta, o vice-prefeito Eduardo Cavalieri, a vice-prefeita de Niterói, Isabel Suan, fora o Virgílio Castilho e o Agberto Silva, que foram todos nessa comitiva. E a gente, todo mundo saiu muito animado, a gente saiu muito feliz e que a gente fez uma bela apresentação, muito detalhada. E na cara das pessoas você sente ali que estava todo mundo entendendo e obviamente aprovando o Rio de Janeiro. Aí tem que tomar a decisão final se vai ser no Rio ou em Assunção. Nós tivemos nos Jogos Olímpicos algumas estruturas foram montadas e posteriormente aos Jogos essas estruturas foram desmontadas. Ou seja, e inclusive algumas estruturas serviram até para montagem de colégios e como a gente sabe, né? Teríamos uma situação muito parecida agora para os Jogos Pan-Americanos ou a estrutura é um pouquinho menor em relação aos Jogos Olímpicos, que a gente sabe que nos Jogos Olímpicos temos muito mais atletas, enfim, seria um pouquinho menor a estrutura e não seria necessário a montagem dessas estruturas que ficaram apenas superficiais para os Jogos Olímpicos e depois foram desmontadas. Tem algumas que você vai ter que fazer, não tem jeito. Por exemplo, estruturas como o vôlei de praia, você tem que fazer, inevitavelmente. Decidir se vai ser no Rio, se vai ser em Niterói. Agora, as grandes estruturas, que são as mais caras, né? O estádio de futebol, as arenas para fazer basquete, vôlei, essas estão todas prontas. Você tem um desejo ainda de Niterói de reformar lá o Caio Martins, que vai ser mais um espaço nesse nível para ter também, para dividir as modalidades. Mas construção grande você não tem que fazer nenhuma. A única construção grande que vai ter que ser feita, que vai ser uma construção ali também com parceria público-privada, que é a Vila Pan-Americana, que a gente escolheu uma área ali no centro da cidade, na Leopoldina, para fazer essa sede. Secretário Guilherme, isso vai deixar um legado, né? Confirmando, né, a candidatura aprovada vindo para cá. O legado é indiscutível, né? De benefícios. Por exemplo, em termos de trânsito, ponte, chegou a se falar em um túnel por baixo da Baía de Guanabara. Existe isso realmente? Toda a Olimpíada, todos os Jogos Pan-Americanos, Copa do Mundo, você vê as obras que a gente trouxe para o Rio de Janeiro por causa desses 3 eventos ao longo dos anos, e muitos desses anos o prefeito Eduardo Paes era o prefeito. O Eduardo conta uma história sobre, por exemplo, os piscinões ali do Maracanã, que eram aqueles alagamentos históricos na cidade que nunca acabavam. E o prefeito um dia, conversando com a presidente Dilma, levou o orçamento para aquela história e falou: Dilma, imagina se na final da Copa do Mundo a gente tiver alagamento, aquela coisa feia. A Dilma na hora botou o dinheiro, só esqueceu de dizer que era no meio do ano que não chove. Mas não precisava contar esse detalhe, né? E aí você aproveita esses grandes eventos, obviamente, para trazer orçamento para o Rio de Janeiro. Então, um dos grandes desafios que estão na mesa, que eu acho que é muito importante, é tirar do papel, de fato, ali a 3 do metrô, que seria aquela linha que sairia por baixo da Baía de Guanabara, que ligaria Rio e Niterói, passando ali por São Gonçalo. Você vai atender ali, até na nossa apresentação tinha esses números, acho que quase 500 mil pessoas são atendidas. Então, essas grandes obras, o momento desses grandes eventos é o momento para você tirar essas grandes obras do papel. Sim. Eu, como morador de Niterói, né, espero que dê tudo certo. Muito. Aproveitar bastante, porque realmente, secretário, o trânsito é complicado, né, e vai impactar mais ainda a ponte de Niterói. Mas para Niterói vai ser uma coisa assim que há anos vem se estendendo, vem se falando, mas nunca é realizado. E tomara que isso dê certo e aconteça, né? Se Deus quiser. Com certeza. Deixa eu aproveitar, já que a gente está falando ainda, e vamos então na questão do Bolsa Atleta, né? Que a prefeitura também tem os seus investimentos nos atletas. O senhor, até antes da gente começar aqui o programa, falava sobre que é o time Rio, né? Que é o time Rio. A Secretaria tem o time Rio, mas existe também aí um projeto, né, Eduardo? Exatamente. Então a gente tem
Queria que o senhor explicasse como é que isso funciona, né, para aquele que é mais leigo. Aí o pessoal fala, a prefeitura dá dinheiro ali para o atleta, como é que é isso? Nosso dinheiro está indo para lá. Então, eu acho que é importante ter esse tipo de explicação para que os nossos telespectadores, nossos internautas também que vão ver depois do programa no YouTube também, possam saber como a prefeitura, a secretaria faz o investimento nesses atletas. A gente tem hoje em dia o Time Rio, porque você tem uma diferença do nome que a gente criou, né? O Time Rio. É um sistema de bolsa para atletas, exclusivamente atletas que tenham chance de Olimpíada. Então eles são monitorados com regras criadas pelo Comitê Olímpico Brasileiro, pelo Comitê Paralímpico Brasileiro, em relação a ranking, em relação a uma série de regras que são publicadas tanto no Diário Oficial da Prefeitura, quanto no Comitê do COB, quanto no Comitê Paralímpico. E os atletas se candidatam a essa bolsa. É uma bolsa para 60 atletas, metade olímpico, metade paralímpico, metade homem, metade mulher. E esses atletas concorrem para essas bolsas. Essas bolsas são bolsas de R$8 mil por mês, para que o atleta possa se dedicar exclusivamente ao esporte. Eu lembro que tinha um atleta até que saiu agora, foi a última... E aí é um programa que tem isso, tá? É um programa que não é ad eterno. Você não tem mais chance de Olimpíada, você sai e os atletas entendem. Eu lembro agora a Rosângela Santos, que acabou de sair, tentou essa última Olimpíada e saiu agora do projeto. Um certo momento, antes de entrar no Bolsa Atleta, ela estava metade do dia fazendo Uber, metade do dia treinando. Como é que uma atleta que vai tentar disputar uma Olimpíada vai dirigir metade do dia de Uber para poder fazer o seu rendimento mensal? Então essa bolsa é exatamente para isso, para que os atletas possam treinar exclusivamente, possam estar à disposição do esporte, que é o que eles querem fazer. E você tem também um desejo da prefeitura de fazer também ainda esse ano o Bolsa Atleta, que aí não é um projeto para as pessoas que vão para a Olimpíada. Aí é aquela galera de base que está começando, aí você faz uma faixa de valores menores, né? Você atende a mais pessoas mesmo com valores menores, para aquela pessoa ali que acabou de começar há 15, 16 anos, que está entrando, se federando no esporte, possa ter um orçamento ali para poder ter uma alimentação melhor, poder comprar uns suplementos alimentares, poder ter um psicólogo, poder ter um material esportivo melhor, que seja lá com a sua modalidade. Então a gente tenta vai dar esse apoio também para que essa galera que está vindo, as novas gerações possam vir também. Quem sabe aí a gente vai ter aí desse Bolsa Atleta também atletas lá no Pan-Americano de 2031. E só para falar aqui um número, né? A gente do Time Rio, nós, que quando eu digo a gente, foi aí uma iniciativa lá atrás. Acho que uma das primeiras coisas que o prefeito Eduardo Paes mandou fazer foi esse Time Rio. Já tinha sido feito lá atrás em 2012, tinha terminado, e na outra gestão, e agora a gente voltou. Dos 60 atletas que a gente escolheu, né, por essas regras, nós, o COB e o Comitê Paralímpico, 46 foram para as Olimpíadas. Então acho que foi um número acertado de atletas que conseguiram ir para a Olimpíada. A gente teve também várias medalhas, tanto na Olimpíada quanto na Paralimpíada. Por exemplo, atletas como a Rebeca Andrade, que é atleta do Flamengo e é do Rio de Janeiro, ela recebe também esse apoio? Eu acho que recebe, porque assim, quando você cria uma regra, você não vai tirar, por exemplo, a Rebeca ela tem lá já outros patrocínios. Tudo bem, é mérito dela. Ela atende as regras, ela atende os requisitos todos e ela faz, e vou te dizer assim, o que é esse Time Rio também? É para você ali estar mostrando para os atletas, mostrando para os futuros atletas. Não teve um dia que eu convidei a Rebeca para frequentar uma Vila Olímpica, para estimular a criançada, para fazer uma coisa que ela não foi. Sempre que ela pode ir, ela vai. Ela até tem uma preocupação enorme, que você assina um contrato, né, de aparições para poder fazer projetos na Vila Olímpica, fazer isso, aquilo. Ela fica com um compromisso. Confesso que todos os atletas não tem de reclamar de nenhum dos 60, todos, sempre que a gente pede, obviamente olhando o calendário da pessoa, tem campeonatos fora do Brasil, então vários meses não podem acontecer, mas sempre que são acionados nos ajuda muito a estimular essa criançada, essa garotada que está vindo no esporte. São todas as modalidades olímpicas que estão envolvidas ou quantas modalidades são envolvidas? Podem ser todas. A gente tem aí, te confesso que todas não devem ter não, mas tem muitos. Você tem de judô, você tem de esgrima, você tem de vôlei, você tem de ginástica, natação. Acho que você tem uma grande parte de modalidades, não deve ser as 39, mas você tem muita modalidade. Futebol, esse é um caso à parte, né? Futebol não tem. Futebol, por acaso, não tem nenhuma atleta, mas poderia ter. Poderia ter, né? Poderia independentemente. Ter, independentemente. Ah, tá. Porque esse trabalho, ele o leque, né, da sua secretaria, ele é amplo. Por exemplo, o Miésimo da Silva, que é
né? Tá no seu guarda-chuva, né? Sem dúvida. O de Campo Grande. Lá já é feito um trabalho maravilhoso também, lá no Miasma, né? Gente, lá hoje, a gente atende, né, a quase 9.000 pessoas. 9.000 pessoas. Aí lá sem brincadeira, todas as modalidades. Pode falar a modalidade que tem lá, porque você tem um espaço muito propício para o esporte, você atende a todas as modalidades. Agora a gente conseguiu reformar mais 2 campos, 2 quadras tinha lá, e botamos quadras cobertas para poder atender em dias de chuva. O parque aquático é maravilhoso, o ginásio é um ginásio para quase 3.000 pessoas, tanto para o dia a dia, mas também para eventos esportivos que a gente atende lá. Você tem uma pista de corrida que a gente reformou, tem algo em torno de 1 ano que a gente fez uma reforma. É uma pista olímpica hoje em dia, é uma pista pan-americana hoje em dia, ela serve para recorde pan-americano. Então a gente está cada vez mais tentando que esses equipamentos da prefeitura sejam equipamentos de muita qualidade para essa galera treinar. Uma questão que é importante, por exemplo, hoje o estádio Newton Santos está entregue ao Botafogo, ele que está administrando o estádio. No caso, o Rio de Janeiro ser confirmado como sede dos Jogos Pan-Americanos de 2031. O Newton Santos seria o estádio olímpico para o atletismo, por exemplo, direto, que tem a pista normal. Mas aquela pista talvez já tivesse que passar por uma nova recalchutagem, colocamos dessa forma, ou não é necessária ainda? Não, do jeito que a pista tá perfeito. Pode ter algum tipo de reparo para ser feito, mas é mínimo. Mas isso é uma demanda do Botafogo também, né? Porque aquela pista um pouco afasta, né, os torcedores do campo. Eles têm uma demanda para poder tirar aquela pista de lá. Só que a gente precisa ver um outro lugar. Pensar no Parque Olímpico, pensar aí no Célio de Barros de novo. A gente tem que... É um tema que está sendo discutido. É bom esse tema do Pan-Americano ter entrado agora, que vai ser uma coisa que a gente vai ter que antecipar essa conversa, essa decisão. A gente tem que ter uma pista olímpica pro Pan-Americano. Isso é fato. Já temos a do Engenhão. A gente não vai tirar do Engenhão sem substituir, mas tem chance da gente pensar aí, de repente, no outro caminho, de botar essa pista em outro lugar, para que a gente possa liberar para o Botafogo fazer essa junção mais do seu torcedor ficar mais perto do campo. A gente fala muito ouve falar, né? As pessoas ouvem muito falar sobre Vila Olímpica. Quantas hoje a Secretaria Municipal de Esportes cuida? Quantas vilas olímpicas estão sobre a sua alçada? Hoje são 28 vilas olímpicas. A gente chama de nossa 28ª Vila Olímpica, é o velódromo, né? Que é um espaço ali que você... O velódromo, como você tem aquele espaço enorme embaixo e você só usa a pista, não, você usa a pista e fica aquele espaço embaixo sem utilidade, se você não fizer nada. Então lá que a gente fez algumas quadras, deixa um espaço lá para ginástica olímpica. Então hoje a gente atende lá no velódromo algo em torno de 1.500 pessoas, que é a nossa 28ª Vila Olímpica. E das vilas olímpicas, você tem 28 vilas, você atende aí a aproximadamente 90.000 pessoas, desde do moleque que está começando no esporte até a senhora na terceira idade. E também as vilas olímpicas todas, como eu falei, o Miasma, obviamente, é o nosso maior espaço, você atende a 9.000. Tem vila que você atende 1.000, 1.500, são vilas menores. Aí você atende de todos os tamanhos. Tem Vila Olímpica que tem pista de skate, tem Vila Olímpica que tem piscina, tem Vila Olímpica que não tem piscina, tem Vila Olímpica que tem campo oficial, tem vila que não tem. Então a gente tem aí muita Vila Olímpica e hoje a gente atende muita gente, as pessoas estão procurando muitas vilas olímpicas e a gente faz um giro muito bacana nessas vilas. Estamos aqui no Diretoria FC conversando com o secretário municipal de esporte, Guilherme Schleder, trazendo um pouquinho sobre essa candidatura do Rio de Janeiro e Niterói para os Jogos Olímpicos, os Jogos Pan-Americanos e para Pan-Americanos de 2031, e também vamos falar com ele já, abordar com ele sobre o assunto dos estádios de futebol, que isso aí também existe uma preocupação, Flamengo, torcedor do Flamengo, torcedor do Vasco, enfim, muito se falou aí na ajuda da prefeitura em relação a esses estádios. Ainda sobre o assunto dos Jogos Pan-Americanos e para Pan-Americanos. Qual é o acordo que existe, por exemplo, da Secretaria, da Prefeitura com os clubes? Que a gente sabe, por exemplo, o Flamengo é uma potência em termos das modalidades olímpicas, sem dúvida alguma. Existe parceria da Prefeitura, da Secretaria com os clubes de uma maneira geral para podermos promover ainda mais e termos ainda mais atletas em condições de representarem bem o Brasil nesse tipo de competições, secretário? A gente tem uma relação diária ali, direto, com os clubes grandes e com alguns clubes de menor porte. A gente tenta, de alguma forma, sempre tá tentando atender esses clubes. Você deu exemplo agora, em relação ao Bangu, que por exemplo, o Bangu, além da gente ter feito essa parceria com eles da iluminação, quando a gente desmontou o handball, o espaço de handball do Parque Olímpico, toda a arquibancada
a gente dividiu, deu um pedaço para o Bangu e um pedaço para a Portuguesa. Então sempre a gente faz algumas parcerias, e essas contrapartidas todas, como é que funcionam? A gente doa esse tipo de equipamento, doa iluminação para a prática do esporte no Rio de Janeiro e eles devolvem para a gente atendimento à comunidade. Então a gente faz, quanto a gente gasta numa Vila Olímpica? X, então vai ter que gastar tanto tempo. O Bangu dando atividade para a população do entorno, o Madureira também, que a gente já fez algumas parcerias, a Portuguesa. Então a gente tenta buscar, até agora eu criei fui lá, conversei com o prefeito, a gente fez uma coordenadoria lá na Secretaria de Esporte, mais voltada para isso, para a gente fazer, tentar um olhar nos clubes menorzinhos, que estão, obviamente, com dificuldades financeiras. E aí certas coisas a gente tem que ter um olhar atento. Por exemplo, o Bangu também, outro dia, saiu lá uma coisa anual que faz na prefeitura de olhar os terrenos, os patrimônios. E quem está com dívida ali de IPTU, você bota os patrimônios em leilão. E aí tem 2 terrenos do Bangu que entraram nesse leilão. Aí eu conversei com o presidente e falei, presidente, vamos pensar aqui alternativas. E a alternativa é essa. Eles atenderem a população e montar um processo que seja contrapartida para que esse imóvel saia desse leilão, porque se o Bangu já está enrolado, perdeu o imóvel deles, aí que enrola mais ainda. Então a gente tenta estar atento nos problemas esportivos, mas também nos problemas dos clubes, que a gente sabe o quanto é importante esses clubes de bairro. Todos os nossos grandes atletas do Brasil e do Rio de Janeiro começaram em algum tipo de algum pequeno clube desse. Né? Acrescentando, secretário, eu não sei se o senhor sabe, eu sou o diretor do Master do Bom Sucesso. E a gente está jogando com os clubes pequenos, né? Eu fui jogar há pouco tempo lá no Tomazinho, que é ali Mesquita, alguma coisa assim, né? Ali, Pavuna, né? Ali próximo. E nós fomos jogar também com Campo Grande. Então são clubes que são pequenos, são de tradição. O Bom Sucesso, por exemplo, é um clube tradicional, sabe, né? O Campo Grande também. E que essa ajuda que você está propondo em alguns clubes seria muito interessante para esses clubes também, porque são clubes tradicionais do Rio de Janeiro, né? Que a prefeitura, com certeza, se olhar dessa maneira, eu acho que vai contribuir bastante para essa... A prefeitura, não tem dúvida que a prefeitura entende, sabe o tamanho da necessidade. É claro Sim. que não dá para fazer tudo todos ao mesmo tempo. A gente está olhando atento para isso. Bom Sucesso, ajeita um campo aqui, vai na Portuguesa, ajeita uma luz, vai no outro. E você vai estimulando também o clube, às vezes, aumentar o seu número de sócios, aumentar a sua receita maior para poder cada vez mais progredir. Beleza. Maravilha. Tem um assunto aqui também na pauta, porque senão hoje a pauta é recheada, né? E vai dar para explorar tudo aqui. Por exemplo, autódromo, novo autódromo do Rio. Existe essa possibilidade? Total. A questão do autódromo é muito parecida com a solução, né, financeira do autódromo, é muito parecida com a solução financeira do Flamengo e do Vasco. Que é uma solução ali de você vender o potencial construtivo para que esses clubes, para que esses empreendimentos aconteçam. Então, autódromo desses. Se aprovou na Câmara de Vereadores o potencial construtivo, em troca, essa SPE que está sendo criada de um grupo, no grupo empresarial, vai construir o autódromo, vai explorar o autódromo do Rio de Janeiro com uma cogestão dessa história. E a SPE, esse nome difícil aí, que você cria esse potencial construtivo, é uma maneira de você tirar a possibilidade que você tem naquele terreno, por exemplo, onde vai ser o autódromo, você joga aquele aumento do céu que você faria, né, de prédios. Como você não vai ter nenhum prédio nenhum ali, você pode botar em outros lugares da cidade, pré-determinados pelo prefeito, pela Câmara de Vereadores, por um projeto de lei. E aí, pessoas, eu tenho lá um terreno hoje na Barra que eu podia construir um prédio de 3 andares, que está dentro desse escopo, eu posso aumentar para 13 andares, para 10 andares, para 8 andares, eu compro esse potencial construtivo e faço meu prédio, então eu estou pagando ali para aquele valor daquele empreendimento, para essa SPE que é criada exclusivamente para isso, e o autódromo sai, o estádio do Vasco sai, o estádio do Flamengo sai, o projeto talvez mais avançado seja do Vasco hoje. Mais adiantado. Mais adiantado do Vasco, foi aprovado lá atrás. Acho que essa semana que vem, no máximo uns 10, 20 dias, aí você tem a SPE de fato pronta. E a SPE, quando está pronto, o Vasco tem aí... porque hoje em dia o Vasco tem um potencial construtivo, mas não pode vender ainda. Com a SPE já pode vender. E esse valor arrecadado na venda, que é uma venda, a prefeitura aí não se mete nisso, a prefeitura só monitora, é privado para privado, isso não tem negociação nenhuma da prefeitura. Vai vender por 10, por 20, por 15, é uma negociação de privado com privado. E esse valor a prefeitura só acompanha, que só pode ser gasto com o projeto do estádio do Vasco.
não pode comprar jogador, não pode pagar dívida, então é um acordo que é feito anteriormente, por isso que é criado uma SPE exclusivamente para isso. Com relação ao estádio do Vasco, existe uma preocupação, porque sempre existe a preocupação quando se fala em construção de estádios, em melhoramento de estádios, com relação principalmente à questão do trânsito, da fluidez do trânsito e tal. E a gente sabe que São Januário ali as ruas são muito apertadas, né? É o estádio mais difícil para você, dependendo do jogo, para sair, que a gente faz as transmissões, para sair você tem que aguardar, é demorado. É um pouco complicado. O do Botafogo você sai rapidinho hoje, né? Terminou, fizeram ali uma saída bem, ali aquela saída para a linha amarela foi excelente, foi muito espetacular. Flamengo, depende do jogo também, mas é depende fácil. do jogo, mas também é fácil porque as ruas são maiores. Agora, realmente, em São Januário, a coisa é um pouco mais apertada, né, secretário? O projeto do Vasco é aumentar ali de 18, acho que tem hoje, né? Para 45. Para isso. É um número relevante e acho que é 8 ou 7% do valor do potencial construtivo é obrigatoriamente para o trânsito. Então você consegue ali fazer bastantes melhorias ali no entorno. Agora, ali realmente você tem ruas muito, muito finas, né? Você tem ali alguns projetos maiores, tem que ser desapropriações, que aí não tem como, com esse dinheiro da SPE, fazer. Aí você tem que ser ações com mais tempo ali da prefeitura, do órgão municipal. Não tem como o Vasco fazer na SPE. Mas esse valor que o Vasco é obrigado a gastar no entorno, você já vai ter uma fluidez maior. Você consegue ajeitar os retornos, você consegue ajeitar ali sinalização de trânsito, sinais, para melhorar um pouquinho, que realmente o dia do jogo do Vasco cheio fica bem apertadinho ali, né? E principalmente aumentando a capacidade do estádio para esse número. Poderia ter alguma saída direta, por exemplo, ali, já se pensou nisso, uma saída direta, por exemplo, para a Avenida Brasil, que seria uma maneira de desafogar hoje eles estão para apresentar esse projeto, tá? Eles sabem o valor que vai arrecadar e, obviamente, sabem o que representa esses 8%, aí 7% para trânsito. E aí eles vão apresentar pra gente aí qual vai ser o projeto, tanto o projeto final do estádio, que parece estar ficando muito bonito, eu li uma planta preliminar, ficou muito bacana. A gente tem uma comissão, né, que acompanha essa questão do Vasco. Essa comissão, até infelizmente eu tava fora, foi até quando eu estava no evento da Panam em Miami. Uma comissão fez uma visita ao estádio São Januário para olhar o projeto e para olhar um projeto, não era o finalístico, mas quase pronto, e olhar também essa questão dos números da SPE e tal, e o pessoal do Vasco dar uma atualizada, como é que estava em questões de venda de potencial construtivo. E eles vão apresentar também todo esse modelo, o que eles vão sugerir, portanto, que pro Vasco, o Vasco é o mais beneficiado, né? Vai usar um dinheiro para benefício próprio ali para melhorar o trânsito do seu entorno. A gente já vamos fazer aqui um intervalo. Sherlon, coloca só, por favor, aqui a imagem do projeto do estádio do Vasco, que realmente é um projeto muito bonito, né? A imagem que nós temos aqui é um projeto muito bonito do estádio do Vasco. Se ficar realmente nesse nível, será realmente um estádio espetacular. Temos aqui, realmente é um projeto espetacular. E aí daria uma vida realmente fantástica ali para aquela região de São Januário, para o estádio de São Januário. Bom, enfim, daqui a pouquinho, na volta do nosso intervalo, nós vamos falar também sobre o estádio do Flamengo, que é outra situação, que é ali no Porto Maravilha, enfim, que também causou alguma polêmica no início, e o secretário Guilherme Schroeder vai explicar um pouquinho como é que está essa situação do estádio. Estamos aqui no Diretoria FC, no canal Nosso Futebol. Voltamos já já. De volta aqui no Diretoria FC, no canal Nosso Futebol. Hoje um programa muito especial. Estamos conversando com o secretário municipal de Esportes e Lazer do município do Rio de Janeiro, Guilherme Schroeder, falando sobre vários assuntos. Já falamos sobre os Jogos Pan-Americanos de 2031 e Pan-Americanos também. Já falamos sobre o estádio do Vasco, falamos sobre a Bolsa Atleta, o time Rio. E agora vamos falar sobre outro assunto que acabou criando alguma polêmica desde o ano passado, quando se falou na construção do estádio do Flamengo ali no Porto Maravilha. Secretário, como é que está esse projeto? Está avançado? Não está avançado? Existia também aquela preocupação, a mesma preocupação que existe com relação ao Vasco no entorno, existia também a preocupação, porque ali é um gargalo de saída do Rio de Janeiro para Niterói, para a Avenida Brasil, para uma série de lugares. Como é que está esse projeto em termos da Secretaria, junto com o Flamengo, para a construção do estádio? Olha, esse foi um projeto que o prefeito Eduardo Paes encampou. Naquele momento você tinha umas dificuldades em relação ao terreno, pediu até direto influência do presidente Lula, que no mesmo momento
se mobilizou e fez que a história chegasse a um ponto comum. Você tinha uma questão do terreno no fundo da caixa, então você tinha uma negociação a ser feita e foi tudo resolvido. Então hoje era o grande primeiro passo, que era o Rio de Janeiro fazer uma desapropriação do terreno e botar em leilão, e o Flamengo ganhou esse terreno. Então hoje o primeiro passo está dado. O Flamengo já tem o terreno hoje é posse do Flamengo para construir o estádio. Você tinha, obviamente, um caminho andando com uma velocidade um pouco maior, que era quem estava planejando desde o começo ter aquele estádio, que era o antigo presidente Landim, que estava empenhado no projeto. E o presidente BAP, que ganhou a eleição, a todo momento eu vejo ele falar que quer o estádio também. Nunca ouvi ele falar algo ao contrário. Só que ele pediu uma pausa aí de 90 dias para poder olhar com calma o que estava feito, como é que ia ser feito, porque assim, obviamente que ele deve ter uma visão um pouco diferente de alguma forma do presidente Landim, de como vai construir, de onde vem o dinheiro todo. Você tem um valor também da venda do potencial construtivo da Gávea, que você vai ajudar a você fazer esse estádio. O valor que você tem no potencial construtivo da Gávea é algo em torno de R$500 mil, e você tem um estádio que pode custar R$1 milhão, R$1,5 milhão, então você tem ainda um valor a ser arrecadado, seja com patrocínio, seja com venda de cota, seja com venda do nome do estádio. Enfim, então acho que o presidente BAP, quando você entra numa função dessa, eu acho que ele tem todo o direito ali de olhar com calma, de fazer uma reanálise da história, mas eu estou muito otimista que esse estádio saia aí, seja 29, seja um pouquinho depois, seja um pouquinho antes. Sim, acho que o Flamengo, eu como torcedor do Flamengo, acho que o Flamengo precisa muito de um estádio, e esse estádio do Flamengo acho que vai ser muito importante para a cidade, que vai ser um estádio moderno, que vai tornar ali um estádio com várias outras atratividades, que não só um estádio, restaurante, hotel, tem muita coisa bacana para ser feita no estádio do Flamengo. A gente leu muito, ouviu muita gente, poxa, vai ser perto da rodoviária, perto do novo terminal Gentileza, que aliás é uma obra linda, aquilo é maravilhoso, bonito, né? Muito bonito. Não existe essa preocupação, né? Para depois mobilidade, vai engarrafar tudo, isso foi estudado, né? Foi muito estudado, e aquela coisa do grande estádio, né? Você tem o transporte público ali, não vai ter um estádio com tanto atendimento de transporte público. Só o terminal de Gentileza do lado, você chega de tudo que é canto, de trem, de metrô, de VLT, você chega de tudo que é meio de transporte ali. E você tem, claro, aquela coisa do torcedor querer ir de carro. Carro nunca vai dar vazão. Ó, vai ter um estacionamento ali mínimo e tal, você vai ter, como o Maracanã tem, como o Engenhão tem, mas não atende nunca os torcedores todos. Estádio de futebol, em qualquer lugar do mundo. Você tem o VLT, né? É isso. VLT, ônibus, todos, trem, todos os modais ali. Fácil. Facílimo. Então, assim, as pessoas entenderem que estádios de futebol não tem jeito. Todo estádio de futebol do mundo, você vai, o ideal, né? Você ir de transporte público, e até todo estádio, mesmo chegando de transporte público, você tem sempre uma distância, andar 1 quilômetro, 500 metros, as pessoas, até para facilitar ali a entrada e saída das pessoas, facilitar, por exemplo, quem está trabalhando, poder sair, poder chegar. E eu acho que ali, o estádio, aquela localidade ali, vai ser muito importante para a cidade do Rio de Janeiro. Uma pergunta, o senhor falou ainda há pouco que é da importância, né? Como torcedor do Flamengo, gostaria de ver o Flamengo com um estádio, o Vasco tem o seu estádio. O Botafogo tem o seu, não é o estádio dele, mas nesse momento é o Botafogo que administra. O Botafogo é o dono do estádio. O Botafogo nesse momento é quem administra o Newton Santos, o Engenhão. Fluminense, já se chegou a falar em alguma coisa também para o Fluminense? Já teve algum projeto que foi apresentado pelo clube? Você tem um projeto do Fluminense, mas não para estádio. Você tem um projeto do Fluminense que ele quer também olhar esse potencial combustível, mas para ajeitar lá a sede deles. Laranjeiras. Para ajeitar a coisa que não seria... Não seria o estádio, seria só para ajeitar ali a sede, essas coisas todas. Mas eu acho que sim, o Fluminense, o primeiro que tem lá, tem o Maracanã na história, né? E eu acho que o Flamengo, independentemente de ter o seu estádio, vai ter que fazer mando de campo alguns jogos no Maracanã. O Maracanã nunca vai ser um estádio imbatível, né? Pela história, pelo que representa. Você fazer uma grande final de qualquer competição no Rio de Janeiro e não fazer no Maracanã chega a ser uma heresia, né? Sim. Por falar nisso, o Brasil será a sede do Mundial Feminino em 2027. Já tem uma expectativa de tentar conseguir que o Rio de Janeiro, mais uma vez, receba aí a final dessa Copa do Mundo, não só a final, como também a abertura da competição? A gente foi escolhido há pouco agora como uma das 8 cidades que vão ter jogos do mundo da Copa Feminina do ano que vem, do ano 2027. E o Brasil colocou, depois disso, o Rio de Janeiro colocou a candidatura
de sediar tanto a abertura quanto a final. A gente tem 2 grandes estádios, Engenhão e Maracanã, que a gente, obviamente, a final no Maracanã e pensar onde é que vai ser essa abertura. Acho que isso é uma decisão final ali da FIFA, mas o Rio de Janeiro está completamente aberto. A gente tem feito algumas conversas periódicas, tanto eu como o secretário de esporte, Rafael Pisciani, do Estado, com o pessoal da FIFA. A gente colocou aqui, o coração está aberto para vir tudo para o Rio de Janeiro. Secretário, permita-me, nós fizemos um programa aqui com um ex-integrante da CBF, que era do marketing, e ele abordou um assunto que a gente acha que é interessante. Ele citou, por exemplo, o museu da CBF, que parece que começou aí uma negociação para o museu ficar onde era o Automóvel Clube, né? Isso. E a CBF virou uma turbulência com o novo presidente e inclusive alguns aspectos, né? Alguns contratos assim, conversas bem avançadas com a CBF. Isso vai ter que discutir de novo, porque está mudando toda a estrutura da confederação, né? Quando você muda o presidente, né, quando você muda tudo, infelizmente, principalmente quando são mudanças assim mais repentinas, né, o novo presidente vai analisar tudo de novo. Você teve sim o presidente Edinaldo, uma vez eu fui pessoalmente com ele, olhou esse espaço, que é um espaço que a prefeitura está reformando, que é o antigo prédio do Automóvel Clube, e ali você seria um belo espaço para sediar o museu da CBF. Tem outras ideias para aquele lugar, que não só do esporte. Tinha uma questão de uma universidade também, da FRJ, uma biblioteca, enfim. Eu também tenho que puxar a sardinha aqui para o esporte, acho que seria para o Rio de Janeiro, você ter do lado do Santos Dumont uma baita museu daquele, na minha opinião, seria um museu muito visitado, que daria super certo, como o museu que a gente está fazendo lá no Parque Olímpico. Eu acho que não teria nenhuma competição, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Um seria exclusivamente futebol e o outro é o Museu Olímpico. Então, todas essas negociações da CBF, imagino eu, que vão ser reavaliadas pelo novo presidente nessa nova eleição, e a gente vai estar aqui à disposição para começar esses papos novamente. E revitalizar a cidade, revitalizar esses lugares que já foram muito utilizados pelas pessoas, né? Que hoje em dia a gente vê que tá muito parada aquela região. Então nada melhor do que você revitalizar isso, assim como fizeram no Porto Maravilha, né? Isso, seria um lado oposto da cidade, né? O prefeito entende muito que a cidade tem que vir para cá e não ir para abrir, que aí você vai criando novos problemas. E tem sido um entusiasta enorme. O que o prefeito tem feito em relação à facilidade para que empresas, por exemplo, façam empreendimentos imobiliários no Rio de Janeiro é uma novidade. Você tem quase 10 mil unidades a mais aqui no Rio de Janeiro, residenciais, no centro da cidade. Então, puxar esse pessoal para cá, para o Rio de Janeiro, é importante. E quanto mais você puxa residenciais, você traz restaurantes, você traz museu, você traz tudo junto, né? Então, você vai revitalizando essa região, como a região do Porto está sendo muito bem revitalizada. Antes de você emendar, por exemplo, na área da comunicação, hoje você tem o SBT no Rio, não é? Está ali perto do aeroporto. A Rádio Tupi hoje está ali no centro. A Rádio Metropolitana saiu de Inhaúma e agora é do De Paoli. E outros veículos de comunicação. Tem Record também, está querendo vir para cá. Então isso para a cidade é um negócio realmente... Faz uma conta boba aí de número de pessoas que vieram trabalhar fisicamente no centro. Você de novo coloca os restaurantes para funcionar. Você passou um período aí, tem jeito ali. Ali a Marechal Câmara, aquelas ruas ali no entorno, né? Tudo, exatamente. Você passou um período de pandemia ali que deu uma zerada geral, mas agora acho que você consegue, você vê de novo o Rio de Janeiro, o centro do Rio de Janeiro, com vida, girando, que eu acho que é importante pra caramba pra cidade. Aquela região ali que a gente ainda vê que ainda está um pouquinho fechada é aquela da Rua da Carioca, que vem dar no Largo da Carioca, aquela Rua da Carioca, não é bem a Rua da Carioca, aquela quando você vem de dentro, que vem ali, vai dar justamente no Largo da Carioca. Sim, sim. Aquela ali a gente vê muitas lojas fechadas, ainda tem algumas lojas ali que sobreviveram, que lojas de instrumento musical e tal, mas ali aquela região... Isso tem uma rua também que o prefeito fez agora, uma Rua da Cerveja, onde a gente teve imóveis que foram financiados para que as pessoas ganhassem um tempo de fazer o seu onde tem o Bar Luiz, né? Isso, exatamente. Ali. Inclusive já tem
mais de uma funcionando lá. Outro dia eu passei lá, já tinha... Eu também tô para passar lá, não passei ainda não. Temos que marcar presença lá para ir a cerveja artesanal de Artesanal. alta qualidade. Qualidade. Não é cerveja Não, comum, não. É cerveja artesanal de qualidade. Secretário, o senhor falou sobre a ajuda que a Prefeitura fez já com o Bangu, com o Portuguesa, em relação a entregar equipamentos, e eles dão outras benesses. E a outros clubes, por exemplo, o Arildo falou ainda há pouco sobre o Bom Sucesso, Campo Grande, clubes que nesse momento estão até um pouco fora da mídia, de uma maneira geral, porque não disputam o campeonato, não estão no campeonato do Rio de Janeiro, na divisão principal já não aparecem há algum tempo, enfim. Que tipo de apoios podem acontecer da Secretaria com relação a esses clubes que estão um pouco fora da mídia no atual momento? É isso, são esses convênios que a gente faz, e aí a gente criou essa coordenadoria agora para tentar fazer uma coisa mais de todos os clubes. Como eu falei, não dá para resolver tudo de todo mundo, mas dá pra gente fazer um pouquinho para cada e para estimular. Sim, estimular. Você resolve num Bom Sucesso o seu parque aquático, sei lá. Você consegue iluminação, você consegue trazer mais. Não adianta achar que a prefeitura vai bancar esses clubes para sempre. Não tem Isso como. é impossível. Mas no que você consegue revitalizar o espaço em troca dessa contrapartida social, e o cara consegue, com a revitalização do espaço, trazer mais sócios pro clube, ele começa a arrecadar e começa a viver sozinho. Sim. Esses clubes todos precisam disso, precisam que também as pessoas dos bairros comecem a voltar a frequentar os seus clubes, e vão voltar a frequentar se o clube tiver direitinho. Eu vejo lá, por exemplo, a Portuguesa. A Portuguesa é um clube que, se você vai pro cara que mora ali na Ilha do Governador, é um belo de um clube. A piscina tá direitinho, tem quadra, tem campo, um restaurantezinho legal. Então o cara sente prazer em ir pra lá, sente prazer em se associar. Senão o cara, pra gastar um dinheiro pra se associar também a um clube que esteja todo ferrado, o cara não vai, óbvio. Aí isso é regra da vida, né? Você vai gastar onde você tá bem atendido. Eu lembro, por exemplo, falou ainda há pouco sobre esse assunto, o Lula também deve se lembrar bem, quando a gente ia transmitir jogo no Olaria. Aí quando a gente chegava no Olaria para transmitir o jogo, tava lá o pessoal na piscina, tava rolando o jogo e tava o pessoal na piscina, o pagode rolando, lá o pessoal tomando a sua cervejinha. Era muito interessante isso. E a gente, hoje em dia a gente não vê por quê? Porque esses clubes não estão mais no campeonato da primeira divisão, não aparecem muito. Então eles ficam um pouco sumidos, né? A Portuguesa, no caso, não, porque a Portuguesa ainda está disputando o campeonato da primeira divisão. O Bangu caiu, mas pode ser que volte de novo. Enfim, tem esses clubes aí que tem essa participação. Essa vida é isso. Essa vida, assim, acho que o principal, não tem jeito, né? O principal para um clube desse ter sócio é isso. É um parque aquático legal, pro cara vai final de semana com a família, um bom campo ali pro cara jogar sua pelada e depois fazer o seu churrasquinho com a rapaziada, e você vai dando vida nesses clubes que nos últimos anos deram uma boa caída, né? O América, por exemplo, porque o América a gente sabe que não pertence ao município, né? Tá em outro município lá o estádio. Mas enfim, também tem algum tipo de apoio ao América, ou por ele pertencer a outro município? Qual é o convênio que tem com o Romário? Por acaso não teve com o América. O América deu, na minha opinião, aí tem a possibilidade enorme aí, pelo nome do Romário, né? De conseguir alguns patrocínios. Por acaso não tem na prefeitura nesse momento, e convênios podem ser feitos, não tem nenhum problema, mas não tem. Mas o América tem, acho que, essa grande vantagem de ter hoje o Romário à frente, e tá, pelo que eu tenho sentido, tá muito empolgado em buscar orçamento, buscar patrocínio para botar o América de novo aí num patamar bacana no Rio de Janeiro. Sim. Logo no início o senhor falou sobre Caio Martins. Caio Martins já foi, a gente lembra quando os jogos o Botafogo não recebeu lá em Caio Martins, jogos importantes, inclusive quando o Botafogo foi rebaixado a primeira vez da Série B, Caio Martins se tornou um caldeirão lá para os times que vinham a jogar lá. Caio Martins, em termos de revitalização, já pensando nos jogos também Pan-Americanos de 2031. Que tipo de pensamento existe? Isso eu estou falando, obviamente. Lógico, ali, isso é mais para a responsabilidade lá do prefeito Rodrigo Neves, mas ele está muito empolgado em reformar todo o Caio Martins, deixar o Caio Martins um brinco, que eu acho que é muito importante para o estado do Rio de Janeiro, e aí, independentemente de Pan-Americano. Claro que eu sou muito otimista e acho que o Pan-Americano vai vir para o Rio de Janeiro, e para Niterói em 2031, mas só o desejo do Rodrigo reformar o Caio Martins vai usar para mil e outras coisas, não só o Pan-Americano, porque aquele estádio, tanto aquele parque aquático ali, quanto aquele campo e o ginásio ali estarem reformados para ser mais um equipamento esportivo para o estado, é maravilhoso. O Caio Martins, eu tenho que contar isso aqui porque quando a Rádio CBN resolveu montar uma equipe de esportes, né? Você trabalhou, né? O Nelson Atos trabalhou na CBN, mas você não era dessa época. O Jorge Guilherme foi quem estruturou a CBN.
E aí detectaram que aos sábados e domingos havia aquela necessidade de futebol, transmissão, porque essas rádios All News, quando chega no sábado e no domingo, cai muito a audiência. Então o futebol ajuda a levantar. Graças a Deus, né? Porque o nosso mercado é esse. Trabalha hoje. E o primeiro jogo que a CBN transmitiu foi em Caio Martins. Eu transmiti, o Jorge Guilherme foi no Zé Carlos Araújo e falou, eu vou colocar o Lula para ser o narrador. E o Jorge Guilherme ainda falou assim, ele não vai gostar muito não, mas é você quem vai ser o narrador e o comentarista Loureiro Neto. Aí houve uma reunião para acertar detalhes, era uma linguagem diferente do AM. Eles queriam um negócio assim mais sóbrio. Aí disseram, não pode aquelas brincadeiras da Rádio Globo, aquilo não vai funcionar na CBN. Tudo bem. Partimos para Niterói. A bola rolou. Era um jogo do Botafogo. Aí um lance lá, o cara pegou, chutou, o cara perdeu o gol assim, na pequena área. Aí eu falei, Loureiro, que absurdo, Loureiro. Aí o Loureiro, isso é um buzunta. Aí eu falei, não pode falar isso. Aí segunda-feira, reunião. Loureiro, pelo amor de Deus, não é Rádio Globo, aqui é a Rádio CBN. Hoje já está mais solto. Hoje está mais tranquilo, né? Sem dúvida. E pegando esse gancho aí, secretário do Caio Martins, eu tô a cavaleiro para falar, porque eu moro lá, né? E convivo com o povo da niteroense, né? E seria uma coisa assim muito bom, até porque queriam que o Caio Martins fosse desapropriado para se fazer prédios ali, né? Só que ainda bem que foi tombado, Graças a Deus. Né? Graças a Deus foi tombado, então não vai ter mais condições de fazer nada. E só o equipamento de natação atende a idosos, a crianças, em todas as não só daquele entorno de Caraí, vem de tudo quanto é lugar de Niterói. Então, isso aí que você está falando, essa parceria com o prefeito, é uma coisa assim muito importante, até porque o Rodrigo sempre quis fazer alguma coisa em relação ao Caio Martins, mas não podia por causa do Botafogo, né? O prefeito Rodrigo Neves, todas as nossas conversas em relação ao Pan-Americano, está muito empolgado. Ele acha, e eu também acho, concordo, imagino que todos concordem, que o Pan-Americano para Niterói é uma baita oportunidade de revitalizar tudo ali. Arrumar orçamento para lá, fazer uma coisa bem bacana de legado. Já estariam definidas, mais ou menos, na cabeça, essa divisão de modalidades, no caso do Rio de Janeiro? Você tem algumas modalidades, olhar no detalhe as 39 modalidades e vai olhar com mais calma, mas tem umas modalidades que são meio óbvias, né? Óbvias que eu digo por uma questão de tradição, né? Toda essa parte de vela ser feita em Niterói. Até pela tradição que existe em Niterói, a família Grael, né? Os campeonatos de futebol fazendo no Rio. Você tem, por exemplo, falando aqui do atletismo, Niterói não tem uma pista, teria que ser no Rio. Aí você tem lá Caio Martins, o que Caio Martins pode abraçar isso, aquilo, natação teria que ser no Rio. Tem assim, obviamente que você fazer a porcentagem ali vai ser 70% Rio, 30% Niterói, 65%, 35%, 70%, 30%, sei lá, vai ser uma coisa assim. Mas que a gente vai tentar colocar o surf, por exemplo, botar lá em Saquarema? Não, em Itacoatiara, né? Itacoatiara, que tem onda pra caramba também. Aí você tem umas coisas muito específicas, por exemplo, você tem lá arco e flecha, você tem um baita no centro de treinamento em Maricá, dá pra você colocar lá também, usar uma perninha ali de Maricá. Mas acho que não vai ter a menor dificuldade, a gente tá... Eu ia fazer essa pergunta, por exemplo, existe a possibilidade, Maricá, de repente, eu gostaria de fazer esse evento pode aqui. Pode fazer isso, né? pode ter problema nenhum. Não pode tem colocar problema nenhum. Quanto mais com a distância, né? É. Tem dificuldade nenhuma e não tem dificuldade nenhuma. Claro que a Isabel Suan, que hoje quem tá, nossa atleta olímpica, que tá à frente também dessa história do Pan-Americano, vai puxar a sardinha para lá, eu vou puxar pro Rio, a gente vai se acertar. Porque normalmente, a gente vale até lembrar aqui, no Japão, por exemplo, a Olimpíada no Japão, o surf foi lá do outro lado. Agora em Paris também da mesma forma, foi outro continente. Não foi o Rio, se você pensar, é um dos lugares de Olimpíada que você faz mais centralizadas as modalidades. Tem muita modalidade que você faz longe pra caramba. O Rio você consegue tudo ali, né? Você faz, porque se não tivesse, por exemplo, Niterói na história, fazia vela na Lagoa, fazia vela na Baía de Guarani, você consegue organizar tudo onde já foi feito. Mas ter esse charme de Niterói vai ser muito bacana. E tem algumas modalidades que a gente consegue fazer nos dois municípios, né? Pensar em a maratona, sai de Niterói, chega no Rio, sai do Rio, chega em Niterói, pela ponte. Seria uma coisa muito bonita, né? A gente vai fazer agora no dia 3 de agosto um evento chamado Travessia da Ponte.
que vai ser uma corrida teste, que vai ser ali usando a ponte para fazer um teste. Até vai valer como teste para o Pan-Americano, vai ficar nos registros ali para poder enviar esse documento para Panam, para mostrar a efetividade, a condição de fazer algum evento ali, porque não só a maratona, como o triatlon pode ser utilizado ali também na ponte de Niterói, que é charmoso pra caramba, qualquer modalidade passando pela ponte. E saindo até do museu, né? Saindo do museu, passando... Ou saindo ou chegando, pela aquele museu, Caminho Niemeyer. Caminho Niemeyer, que é bonito pra caramba. Muita coisa. A gente tem muita coisa. As corridas tradicionais, corridas de rua, praticamente toda semana a gente tem uma corrida de rua. Então, quando a gente começou a falar aqui, eu até não falei, você tem hoje o Rio de Janeiro, virou de verdade, graças a Deus, um palco de eventos mundiais. Tanto essa coisa que você falou da Lady Gaga, teve a Madonna, o prefeito Eduardo Paes já está polemizando quem vai ser ano que vem. Aliás, deixa eu dar aqui o meu voto. Eu gostaria muito de ver ou o U2 ou Coldplay, avisa o prefeito. Já vou botar o voto. A Beyoncé está liderando. Parece que era ela que estava liderando. Mas nós já tivemos duas mulheres na sequência, Madonna e também Lady Gaga. Você ter uma diversidade de você botar, mal exemplificando aqui, eu botar um samba, depois bota um rock, depois bota uma bossa nova, que é legal também, porque aquele evento, quando o prefeito inventou essa história desse evento ali naquele período de maio, foi para trazer as pessoas para o Rio de Janeiro no momento que a cidade está mais parada, e jamais ter algum viés, já vai ser só rock, vai ser só dance, vai ser só isso. Não, é um evento musical gigante para grandes bandas internacionais que venham tocar no Rio de Janeiro. Então, dar essa mudada aí para ano que vem pro YouTube, para um Coldplay, vai ser muito legal também. Mas claro, vai ter espaço para Beyoncé, vai ter espaço para Rihanna, já falaram de tantas bandas bacanas. Mas o Rio se tornou, de fato, esse palco o ano inteiro para grandes eventos. E eu, puxando sardinha mais uma vez aqui pro esporte, disparado, o esporte é um dos mais eventos esportivos. O esporte é o que mais tem eventos, né? Mais concentra eventos. Hoje você tem muito evento esportivo. Se botar um ranking ali, a gente tem quase, 40% são eventos esportivos, o resto é das outras modalidades. E a gente tem essa questão que virou uma febre no Rio de Janeiro, que é a corrida de rua. Corrida de rua, ano passado a gente teve quase 300, esse ano já tem no calendário aí quase 350 corridas agendadas. Eu nunca pensei que eu ia ter disputa de corrida, de data para corrida no aterro. Hoje, se você quiser fazer uma data, hoje se você quiser fazer uma corrida no aterro do Flamengo, não tem data. Só se alguma corrida desistir para entrar uma outra. Isso é muito bom. Então, todo mundo entendeu, e o Rio de Janeiro é isso. O Rio de Janeiro você faz tem um atrativo gigantesco, né? Você tem uma corrida também no aterro do Flamengo, que é uma corrida que agora está, entre aspas, competindo. O Rio de Janeiro nunca compete com o Niterói, a cidade se ama, né? Mas você tem lá a corrida chamada Vera Cruz, que era o mesmo dia da São Silvestre, lá no último dia do ano. Aí eu confesso, quem quiser passar o Réveillon ou no Rio de Janeiro ou São Paulo, ou você corre a Vera Cruz, você corre a São Sebastião, ou a São Silvestre, o que é mais interessante? Porque é impressionante a quantidade, e é impressionante como o carioca, de uma maneira geral, aderiu, né, à prática do esporte. Muito, isso aí muito. Acho que depois da pandemia foi uma coisa que não volta mais. Mas você tem o carioca que corre, mas o carioca não supra essa história toda. Só para você ter uma ideia, a principal corrida, né, que a gente tem, que é a Maratona do Rio, no meio do ano, desde fevereiro já está esgotada, são 45 mil pessoas mais ou menos, 5, 10, 21 e 42 quilômetros. E desde lá atrás tá lotada, já está sem inscrição. E você tem 70% das pessoas fora do Rio de Janeiro. E eu acho que 20% fora do Brasil. Então também tem uma galera que se programa para vir ao Rio para fazer essas corridas e, obviamente, traz suas famílias, passa 2, 3, 4 dias. Movimenta a hotelaria. Movimenta tudo. Um evento como esse, por exemplo, quanto existiria de orçamento, ou não orçamento, mas quanto teria de ganho, por exemplo, para o município do Rio de Janeiro, uma maratona, por exemplo? Dá para ter uma ideia? Dá. A gente até faz uma parceria com o Rio Convention Bureau, que é o Visit Rio, né, que faz um pouco essa estimativa um pouco mais acertada por per capita das pessoas, o que gasta no Uber, o que gasta no restaurante, o que gasta no hotel e tal. Passagem aérea também, tudo. Você tem, a Maratona do Rio era algo em torno de 600 milhões de retorno que você tinha no Rio de Janeiro para dentro desses... Sei lá, só o da Lady Gaga foi quase 2 bi, então, obviamente, muito menos gente. A Maratona do Rio foram, acho que 600 milhões de reais que você tem nesses modalidades todas de dinheiro para coisas no Rio de Janeiro.
Hoje em dia, então, o Rio de Janeiro, querendo ser sede de qualquer coisa, todo mundo de fora já vê o Rio de Janeiro como um ótimo palco para isso. Todo mundo. Seja todo show, mundo, seja evento esportivo, qualquer coisa. E a gente tá depois dessa história do Pan-Americano e da Copa do Mundo da FIFA, que aí são 2 big eventos, 2 gigantes, né? Mas eu tô atento a todos os eventos. É mundial de bocha, eu traz pro Rio. A gente fez o mundial agora paralímpico de ciclismo. Estamos concorrendo, já ganhamos também o mundial de ginástica rítmica. Estamos disputando o Mundial de Canoagem. Ginástica rítmica, que há pouco tempo o Brasil ganhou uma série de medalhas agora. Né? Arrebentou uma agora. Série de medalhas. Arrebentou agora. Exatamente. No final do ano. Então você tem um monte de eventos que vão acontecer no Rio de Janeiro, que não tem, às vezes, uma dimensão de um Pan-Americano e de um Campeonato Mundial, mas que é gente pra caramba, que é orçamento pra caramba pro Rio. É muita gente nova conhecendo o Rio de Janeiro que depois volta, né? Se programa pra vir uma vez, pra vir outra. Isso vai fazendo a cidade do Rio de Janeiro esse grande palco de eventos mundial, assim. Acho que tá sendo muito bacana isso. Quantas competições hoje a Secretaria estaria de olho para trazer para cá, nesse momento? Tem ideia, assim? A gente tem, até depois eu boto o link aqui, a gente fez um calendário, e nesse calendário tem todos esses eventos. Eu acho que esses grandes eventos que a gente está para buscar para cá, pro Rio, deve ter mais de 20 eventos, porque tem evento até, assim, eu acho que 31 é o Pan-Americano, é o limite, mas tem para 28, tem para 27, tem algumas coisas para 26, pelo menos mundial, pelo menos tem uns 20, 30 eventos que a gente tá fazendo oficialmente, né? A prefeitura faz uma carta do prefeito Eduardo Paes, de parceria com essas confederações, se colocando como candidato a desses eventos. E é fácil trabalhar com o Eduardo, porque o Eduardo é um cara que sempre foi ligado muito ao esporte também. Embora ele tenha uma visão ampla, né, de tudo, mas ele sempre foi uma pessoa ligada ao esporte. Foi o superintendente da SUDERJ durante muito tempo. Não, na época foi secretário de esporte do Estado. Secretário de esportes, enfim, é muito fácil, né? Total. É um cara que ama esporte, ama futebol. Muito fácil, só é vascaíno, coitado. É isso que eu ia falar. O Flamengo vai ganhar tudo mesmo, secretário? Flamengo? Eu acho que esse ano, de novo, acho que o Flamengo deu uma patinada ali na troca de técnico, mas acho que agora o Felipe Luiz se enquadrou certo. E aí não tem jeito, futebol, né? Esse joguinho do Botafogo, por exemplo, meu time que mais... de verdade, o Botafogo é um time que é parceiro pra caramba também na Secretaria de Esporte, a gente faz muita coisa junto. E até um 0x0 ali, confesso que algum flamenguista escutava me matar, um 0x0 ali ficou até bom pra gente nesse momento, é só agora a gente pegar o Palmeiras de novo. Né? Secretário, olha, gostaríamos de agradecer muito a sua participação. Alguma outra situação que eu gostaria de fazer referência aqui em relação à Secretaria? Eu acho que a gente falou tudo da Secretaria. Queria muito agradecer esse espaço aqui, que é fundamental para que a gente possa falar um pouco do que a gente vem fazendo, né? E aí estão aí os sites, as redes sociais, entra nas minhas redes sociais pessoais, nas redes sociais da Secretaria de Esporte, do município da Secretaria de Esporte, vocês vão poder acompanhar tudo que acontece por lá. Também. Tem uma coluna no JS? Tem uma coluna no JS que é muito bacana, a gente faz toda vez nos jogos de domingo, acho que é de 15 em 15 que sai. Agradecer o pessoal do JS aí que me dá um apoio bem bacana. E a gente consegue divulgar nesses instrumentos um pouco a Secretaria de Esporte, até isso. A gente tem as Vilas Olímpicas, né, todas, como a gente falou aqui pra caramba. É só entrar lá no site, você vai ver todas onde são, você vai ver todas as modalidades esportivas que a gente pode atender, é só chegar lá, fazer sua inscrição, atividade gratuita de qualidade, tem o Reinforma, que é a mesma coisa, essa hora a gente tem um projeto esportivo acontecendo. A cidade hoje, o Rio de Janeiro, a gente tem que se somar as Vilas Olímpicas. E esse projeto Reinforma, a gente tem aí para lá de 1.500 professores dando aula gratuita em cada canto da cidade, mais de 120 mil pessoas sendo atendidas. Então pode procurar que você vai achar um lugar bacana para fazer esporte gratuito na cidade. Secretário, mais uma vez, muito obrigado pela participação. Muito obrigado, estou à disposição. Valeu. Obrigado. Lula, um abraço, até a próxima. Grande abraço, ele vai voltar. Vai voltar, com certeza. Arildo, muito obrigado também. Um abraço. Agradecendo novamente o secretário, estando à disposição ao nosso canal aqui para você divulgar. Novamente um prazer em revê-lo, né? E se Deus quiser, vamos trabalhar aí para a gente contribuir o máximo que a gente puder aqui da imprensa, o Duarte, o Lula, estamos aqui para te ajudar. Muito obrigado. Bom? Estamos concluindo aqui o nosso programa de hoje, o Diretoria FC, aqui no canal Nosso Futebol, o canal da Paixão Nacional. Até a próxima, hein?